A parte boa é que o adversário também deu espaço para o Bahia, né? E o Bahia conseguiu chegar com um movimento importante do Lúcio Rodrigues, que eu também vou destacar já essa capacidade. A gente já falou aqui muito das características do Lúcio e ontem a gente conseguiu visualizar um pouco disso na prática, né? Que é importante para a sequência. Vamos lá, jogue duro aí. Tá. Eu separei alguns lances aqui de situações onde o Bahia quebrou a construção e aí deu a possibilidade do Botafogo chegar, né? Principalmente no primeiro tempo, ficou um jogo muito de perde-ganha, né? O Bahia recuperava, acelerava, não conseguia terminar a jogada, acabava dando contra-ataque, então ficou um jogo de contra-ataque do contra-ataque, vamos dizer assim. E esse tipo de jogo acabou prejudicando o Bahia, né? Para ter essa dificuldade para ter o controle da partida. Se a gente observar algumas situações onde o Bahia perdeu a bola e tentou já marcar pressão na sequência, muitas das vezes o Botafogo conseguiu encaixar esse tipo de comportamento aqui, ó, do 9 sustentar a marcação. A linha defensiva do Bahia até fazia alguns deslocamentos, mas perdendo sempre o confronto, né? O atacante do Botafogo tinha essa capacidade de sustentar e colocar alguém de frente para jogar. E a partir desse comportamento iniciava as transições do Botafogo. Se a gente observar esse cenário aqui, o Luiz Henrique conseguiu ganhar vantagem, mesmo com o Bahia tendo vários jogadores no setor da bola. É um jogador que também é muito forte, né? Consegue travar e acelerar. Acabou já acontecendo essa primeira situação aqui de gol. Mais um exemplo aqui, onde isso aqui aconteceu bastante. E essa questão de terminar as jogadas, né? A partir do momento que o Bahia tentava já acelerar, recuperava, tentava acelerar e perdia na sequência. Olha a dificuldade aqui, a partir do momento que erra o passe, o bloco do Botafogo todo encolhido, né, para o centro do campo. Embaixo do vídeo aí tem o Everaldo já buscando o corredor pelo lado direito, já tem o Jean Lucas buscando o corredor pelo lado esquerdo. Aqui uma jogada para você usar aquilo que o adversário está lhe fornecendo, né? Só que aí o Tassiano acaba passando um passe muito mais para trás, né? E aí o contra-ataque do Bahia já vira um contra-ataque para o Botafogo. Então, assim, se a gente for materializar o primeiro tempo, ele está aqui nesse tipo de jogada. E olha novamente, nessa dificuldade. Tanto o Canu quanto o Gabriel Xavier tentaram fazer esses deslocamentos para tirar o 9 ali do Botafogo numa condição mais confortável, mas ele conseguia ganhar esse duelo, e aí tinha essa possibilidade, né? Olha o primeiro exemplo, tinha Everaldo do lado direito, o Jean Lucas do lado esquerdo, para aproveitar situações ali de atacar as costas da defesa. Em poucos segundos, o Botafogo já tem o mesmo cenário, né? O Botafogo já tem um jogador para atacar as costas do Juba e outro ali fazendo um movimento por dentro, já dando essas duas opções de passe para o Thiago Almada. E aí acabou tendo essa dificuldade. O Botafogo conseguiu acessar a lateral da área, né? Situações de profundidade muito fácil. Nesse aqui, o Marcos Felipe teve uma intervenção importante, né? Porque ele conseguiu cortar esse espaço entre a linha defensiva e o gol. Que aqui uma jogada clara de gol que poderia ter penalizado o Bahia, mas o Marcos Felipe fez uma boa intervenção, acabou tirando a bola ali do Luiz Henrique, atrapalhando, né? Mas assim, a gente vai ver mais uma vez, né, um pouco desse comportamento aqui que eu quero chamar a atenção. E aí já vai mais para o segundo tempo. Eu destaquei duas situações onde o Botafogo conseguiu acelerar. No segundo tempo também tiveram duas situações bem claras aqui de contra-ataques muito parecidas. Tiveram até mais, mas eu filtrei aqui para o vídeo ficar dinâmico. E aí é um alerta, né? Você tá com uma a mais e o adversário tá achando transição o tempo todo, é porque você não conseguiu controlar bem as suas jogadas de ataque, na forma como termina, mas também o perde pressão na hora de equilibrar defensivamente. Nesse aqui, tem um Everaldo fazendo esse movimento, e assim, o Bahia usou pouco desse movimento. Depois da entrada do Lúcio Rodrigues, a gente vai ver que isso foi muito mais constante no jogo. Mas observa o que o adversário tenta fazer, né? Primeiro, o que o Botafogo perdeu com a expulsão? Perdeu profundidade na primeira linha. O Botafogo perdeu a capacidade de pressionar os defensores do Bahia, né? E optou por manter a linha defensiva mais estruturada, mais robusta, né? Só que em situações onde o Botafogo estava montado para defender, o Bahia teve muita dificuldade. O Bahia conseguiu chegar através de contra-ataques, né? Então, isso é perigoso. A gente está falando do adversário que passou 45 minutos ou mais de 45 minutos com um jogador a menos e o Bahia só conseguiu chegar com uma assertividade maior em situações de campo aberto. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. O Everaldo faz um movimento, a cobertura vai para cima do movimento e quem é a vantagem nesse primeiro momento é o Cauli, que está flutuando entre as linhas. Então, essa definição de quem está livre no campo, que continua sendo a maior dificuldade do Bahia. O Bahia tem algumas jogadas treinadas e muitas vezes o jogo pede outra coisa e o Bahia vai para aquela jogada treinada porque é aquilo que é para fazer. E muitas vezes
acaba perdendo outras oportunidades. Aqui, por exemplo, tinha até o Tassiano para atacar as costas do lado oposto, mas olha quanta gente chegando de trás para finalizar. Em outros exemplos, o Bahia usou o cruzamento para trás, sendo que a opção era a profundidade. Então, isso passa também pela tranquilidade, né? Falta de tranquilidade. A gente sabe que ficou um jogo muito, muito nervoso, né? Muita coisa estava ali em jogo. Acho que no final das contas isso pesa também para a tomada de decisão, mas tem um aspecto comportamental aí também. A partir do momento que o Bahia perde a bola, numa situação que era favorável, novamente a gente vai falar aqui de equilíbrio defensivo, né? Olha o quanto esse jogador do Botafogo aqui tem espaço para conduzir e achar um passe vertical, para quebrar a pressão. E nessa aí ele já elimina 6 jogadores do Bahia. Olha novamente a ação do Almada, né? O quanto ele consegue sair de 2 jogadores do Bahia e não tem retardo da corrida, né? O jogador consegue ali trocar de direção, mas não tira tanto a velocidade da jogada. Quando a jogada se desenha para finalização, olha o que vai acontecer. Novamente, o Luiz Henrique vai conseguir ganhar um confronto no passe de fora para dentro e olha o desequilíbrio novamente. O Canu aqui, ó, ele tá numa espécie de 2 contra 1, porque tem um jogador para fazer o movimento para receber a bola nas costas, que em tese a cobertura do Jean Lucas, mas ele está muito mais focado na dobra de marcação, pelo movimento da bola ali, né, pelo portador da bola. O Canu começa a fazer um movimento para dentro e aí vai sobrar esse jogador e lá no lado contrário vai gerar uma espécie de 2 contra 1 contra o Gabriel Xavier. Mas assim, olha a facilidade como o Botafogo acha passe por dentro, né, e vai para situações de cruzamento. E aqui uma recuperação brilhante do Everton Ribeiro, e é importante destacar, né? Vocês já falaram sobre isso. Acho que o Everton Ribeiro destoa do resto da equipe, né? Fez um jogo muito acima. No segundo tempo buscou muitas jogadas, chamou a responsabilidade, apesar de ter errado em algumas situações, como outros jogadores também, mas foi o jogador que mais se mostrou lúcido na tomada de decisão em vários momentos. Porém, eu vou trazer esse exemplo aqui, um dos poucos exemplos onde o Everton Ribeiro não tomou uma decisão tão correta assim, mas para entender o cenário do jogo, né? O Bahia, em certos momentos, tentou pesar 2 jogadores no miolo de zaga, para tentar jogada de cruzamento, né, para ter um peso maior ali. O Biel entrou pelo lado esquerdo para jogada de 1 contra 1, que o Tassiano já estava ocupando essa posição em alguns momentos, né, e aí era o Cauli que encostava no Everaldo, mas o Tassiano sem tanta capacidade de 1 contra 1. O Biel chegou, começou a dar um pouco mais essa capacidade de vencer duelos, e o Bahia começou a variar um pouco mais. Porém, eu acho que durante boa parte do segundo tempo, o Bahia colocou muita gente atrás da linha da bola, sendo que o adversário estava pesando a linha defensiva e não tinha tanta gente assim para pressionar zagueiro. Então, de repente, era hora de Caio Alexandre entrar mais no campo, Jean Lucas entrar mais no campo, ter um pouco mais de peso nessa região aqui, porque era a região onde o adversário tentava povoar, para tentar criar uma igualdade numérica, aproveitar melhor esses intervalos aqui. Ó. Eu quero que todo mundo preste atenção nesses intervalos, porque eles vão ser cruciais no jogo. O miolo está preenchido. Se o Bahia coloca mais jogadores aqui, vai ser uma jogada de disputa. Agora, aproveitar esses intervalos aqui, que seria importante no jogo. Olha esse primeiro exemplo, o quanto o Bahia tenta uma jogada ali pelo lado do campo. Né? O Everton Ribeiro sofre até uma dobra de marcação, não tem tanta opção de passe para ele. E olha novamente como o Botafogo vai sair muito fácil da zona de pressão, né? Chamar atenção novamente para esse deslocamento aqui da linha defensiva. Tanto o Canu quanto o Gabriel Xavier tem um comportamento agressivo, né? De correr para frente. A gente já falou isso também, o Cuesta também tem essa capacidade. Mas, assim, controlar a distância da linha defensiva é importante para isso aqui também, ó. A partir do momento que o adversário tenta dominar a bola, ele não pode girar com tranquilidade ou até ter apoio para retorno, porque acaba expondo a linha defensiva. O jogador que está de costas aqui vai achar um passe no volante, que não está pressionado, e vai ter um atacante atacando as costas da linha defensiva para a situação de gol. Então, assim, em muitos momentos, mesmo com um a menos, o Botafogo conseguiu chegar, porque o perde pressiona do Bahia não está tão equilibrado assim. E acaba expondo a linha defensiva. Aqui foi uma situação onde a linha defensiva não conseguiu recuperar a área para a situação de cruzamento. Tem muito espaço aqui ainda entre o Max Felipe e a linha de defesa, quase a área inteira, né, disponível aqui para o atacante fazer o movimento. O Botafogo acaba tomando uma decisão equivocada e como o Darino bem destacou, assim, foram várias decisões equivocadas do Botafogo em situações de vantagem. Isso também ajudou o Bahia em certo ponto, mas é importante destacar que para um time que passou 45 minutos com uma superioridade numérica, não ter tanto peso para terminar jogadas e a mesma medida tomar muito contra-ataque é uma coisa assim que não dá para fechar, essa conta não fecha. Então, o Bahia precisa melhorar esses comportamentos para a sequência da competição. Em contrapartida, a partir do momento que o Botafogo tentou sair um pouco mais e o Bahia conseguiu contra-ataques em campo aberto, olha a diferença aí, tá? Que é muito importante. Com o Botafogo postado, o Bahia teve muita dificuldade. Com o campo para percorrer, o Bahia conseguiu chegar com um pouco mais. E aí eu vou destacar a diferença no término da jogada, só para a gente finalizar a análise. Olha mais uma situação aqui,
onde o Bahia vai começar a aproveitar os movimentos de profundidade do Lúcio Rodrigues, o velho facão, né, o famoso facão. O Lúcio começou a aproveitar esses intervalos da linha defensiva, algo que o Bahia estava tendo dificuldade, né? Por exemplo, às vezes que o Bahia estava trocando passes pelo lado do campo, ficava o Everaldo e o Tassiano lá no miolo de zaga, travado na marcação do miolo de zaga do Botafogo. O Lúcio ele já começou a se movimentar mais, entregar mais desse movimento aqui, ó, para tirar conforto do zagueiro. E aí, eu vou destacar a questão do entrosamento, né? Isso demanda um tempo, né? Mas assim, a equipe começando a entender melhor os movimentos do Lúcio, com certeza ele vai oferecer muito mais opções de finalizar. Porque olha esse primeiro exemplo aqui, onde ele já aproveita o intervalo da linha defensiva, esse defensor no primeiro momento ele está induzido pelo movimento da bola, então o Lúcio aqui ele tá livre, né? Ele tem uma vantagem, não é um contra um, ele está no 1 contra 0. A bola demora de chegar, de fato era uma bola difícil, mas olha como ele começa a temporizar para depois tentar aproveitar esse movimento para a tabela. Então, assim, é um jogador que vai conseguir fornecer esse tipo de comportamento. Eu vou mostrar mais uma situação onde o Bahia conseguiu recuperar, tentar sair em velocidade. E mais uma vez a gente vai ver o Lúcio se conectando bem, o Botafogo tentando pressionar. Essa bola longa, a gente já falou aqui também, é uma possibilidade, né? Olha o Lúcio novamente, flutuando, já achando o Everton Ribeiro ali. E a partir do momento que isso acontece, isso aqui que eu quero chamar a atenção, esses movimentos aqui, ó. E aí destacar que, obviamente, que era um momento do jogo onde o Everaldo já estava muito desgastado, né? Se a gente observar, ele já está com meião baixo, né? Já estava indicando ali que uma certa fadiga que era natural. O Bahia até morreu com 5 substituições, ou com 2 substituições, né? Talvez se o resultado fosse adverso, a gente já está discutindo agora o porquê, né? Do Everaldo ter terminado o jogo tão cansado, com os jogadores no banco com essa capacidade. Mas observe esse detalhe aqui, ó. O Everaldo, por estar cansado, ele vem para o miolo e ele sinaliza para o Lúcio Rodrigues atacar as costas da marcação. Só que fica longe nesse primeiro momento, né? Fica longe, e aí quando o Lúcio tenta atacar esse intervalo aqui, ó, entre o Barbosa, que estava saindo para pressionar o Arias, acaba que a cobertura já estava bem estabelecida. A gente vai ver mais um exemplo aqui de contra-ataque novamente. Olha o cenário de contra-ataque novamente, que foi como o Bahia conseguiu chegar. O Lúcio novamente nessa retomada, né, puxando o contra-ataque, 3 contra 2, o Bahia tem que aproveitar muito essas situações. Aqui já tem um primeiro erro na tomada de decisão, que é um passe mais para trás, né, um passe no pé. Poderia ser no espaço para o Biel conseguir conduzir, né, continuar conduzindo. Só que o Bahia consegue aproveitar. E olha novamente quem está lá, lidando com a linha defensiva. Né, no limite da linha defensiva, para atacar as costas da marcação. Aqui é bem verdade, já foi o cenário onde o Bahia tinha construído o gol, né, mas só para deixar claro que esse movimento foi condicionado pelo Lúcio em várias situações, não só através do gol. Então, assim, é um jogador que pode novamente fornecer esse tipo de comportamento sempre que o Bahia precisar. Aqui, o Biel até poderia tocar a bola, né, para ele sair aqui, ó. Eu acho que ainda dava para ele angular para a direção do gol e finalizar. O Biel acabou tomando a decisão equivocada, pensou no lado contrário, acabou fazendo um passo mais para frente. Só que a gente vai ver que o lance do gol é exatamente esse comportamento. O Bahia novamente vai brigar por primeira e segunda bola, vai ter uma opção ali de campo aberto, né, quando o adversário não estava montado, o Bahia novamente, ó, o adversário brigando por primeira e segunda bola, situação de aceleração lá no lado contrário. E aqui eu quero destacar o quanto o jogador se conhecer é importante, tá? Porque a partir do momento que a bola vai girar, tem um detalhe que faz toda a diferença aqui, ó. O Lúcio, ele não vai para a bola, ele percebe que o Everton Ribeiro tá ali próximo dele, ele não vai para a bola. Por quê? Porque ele quer aproveitar o movimento. O Everton Ribeiro é um jogador que tem essa capacidade de passar a bola para ele, e ele é um jogador rápido para atacar o espaço. Então, a partir do momento que ele não toca na bola, porque vamos imaginar aqui que ele consegue tocar na bola, fixar esse zagueiro para o Everton Ribeiro fazer o passe. O Everton Ribeiro é um jogador que consegue fazer isso também, mas é muito mais a característica do Lúcio, né? Um jogador de força, de chegada. Então, assim, ele percebe que o Everton Ribeiro pode ser essa atração para ele atacar o intervalo nas costas da defesa. Então, assim, é a amostra do jogador que se conhece enquanto característica, né? E a partir desse comportamento, novamente ele tá lá, ó, atacando as costas da defesa e consegue receber na frente para finalizar. Então, assim, importante, né? Primeiro, dificuldade do Bahia de construir, principalmente em cenários de 11 contra 11 ou até em 11 contra 10, quando o Botafogo estava montado para defender. Situações de transição onde o movimento de profundidade, o facão do Lúcio, é o que diferenciou, às vezes, que o Bahia não terminou bem a jogada, para às vezes onde o Bahia conseguiu finalizar e construir a situação de gol. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas esse comportamento do Lúcio traz uma possibilidade bacana, né? A gente está falando muito do desgaste de Everaldo, de Tassiano, de quanto esses jogadores que vêm do banco podem decidir as partidas, e mais uma vez o Bahia mostrando que tem jogadores no banco com capacidade sim de resolver o jogo. Agora, todo mundo aqui ficou boquiaberto com a sua
leitura do gol de Lúcio, né? Que ele foi decisivo não só na conclusão, mas também nessa percepção de saber que ele chegou no Bahia para ser a flecha. O arco é Everton Ribeiro, né? Isso foi muito interessante, eu não vi ninguém falar sobre isso. Verdade. Você vê um lance tão repetido que a gente exaltou a genialidade de Everton Ribeiro pelo passe. Sim. E a precisão cirúrgica de Lúcio, né? Mas esse detalhe Ele entender a define o forma que é da a bola, jogada. entender a Não forma haveria da bola jogada chegar. se Exatamente. ele fosse fominha, Perfeito. não fosse inteligente. Né? Verdade. Quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?